Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, a Provérbios capítulo 23, versículo de número 7. É um texto bem conhecido. Já está aqui. Eu vou ler essa versão aqui na tela. Provérbios 23, 7. O texto diz assim, porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Come e bebe, te disse, porém o seu coração não está contigo. Vou ficar só com a parte A do versículo. E eu não sei se na sua versão está dessa forma. Em algumas versões, essa aqui eu acho que é a Almeida Corrigida Fiel, ela está, porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Na minha versão está, como imaginou na sua mente, assim será. Eu quero usar esse texto para a gente entender o que Deus tem para as nossas vidas nessa manhã, dentro do Projetando. Há 2 semanas atrás, eu fui em Orlando para resolver uma situação com a minha esposa e foi uma viagem rápida. Fui num dia, voltei no outro. E eu lembro que nós pegamos a Turnpike, estávamos a caminho já, e no meio do trajeto, aconteceu que o nosso GPS, ele apareceu uma mensagem, quase chegando em Orlando, e a mensagem era que estava recalculando a rota por construção. Acho que está indo em construção um trecho da Turnpike. E por eu conhecer a via, eu falei, eu não vou mudar de rota não, eu vou continuar aqui, porque eu não sei onde que essa rota vai dar. E apareceu uma mensagem na tela do GPS, obrigado Armando, que estava economizando 13 minutos. Por teimosia minha, da minha mente, eu falei, vou ficar aqui. E fiquei, falei, não vai ter nada lá. Pode ser que fez cálculo voltando de Orlando para cá e não subindo daqui para Orlando. Gente do céu, quando chegou naquele trecho, a via estava travada. Estava vermelhinho no GPS e ficamos ali mais de 15 minutos, trânsito leve, devagar, a coisa não fluía. E aí eu entendi que a teimosia minha, no recálculo da rota que precisava ter entendido lá atrás, fez com que o trajeto nosso demorasse mais 15 minutos além do previsto. Pode parecer nada, pode parecer pouco, mas não é pouco. 15 minutos é muito tempo, dependendo do que você vai fazer. Você quer saber quanto custa um tempo? Vou tirar por base os 15 minutos. Procure uma pessoa que chegou em 2º lugar no atletismo. Se 15 minutos é muito pouco, ele vai falar, 15 minutos é uma eternidade. Usain Bolt, o maior corredor jamaicano, campeão de Olimpíadas, campeão de atletismo, não sei se é 50 ou 100 metros, tiro rápido, ele treinou 4 anos. 4 anos o Usain Bolt treinou para correr 7 segundos. Ele treinou 4 anos para bater um recorde mundial nas Olimpíadas de 7 segundos. Quanto custa o tempo? Aquele dia, aqueles 15 minutos, foi uma eternidade, no sentido que estava demorando, porque o trânsito não andava, mas o erro não foi do GPS, o erro foi de quem? Foi meu, porque eu não entendi que eu deveria recalcular a rota. Projetando é desse jeito. Projetando, nós temos a instrução bíblica, que é a palavra de Deus. E às vezes a própria palavra de Deus está nos orientando que nós precisamos recalcular a nossa rota. Ano novo, vida nova. Jesus, certa feita, ele falou assim, não tem como você colocar vinho novo em odres velhos. Jesus estava dizendo que a fermentação do vinho novo, ela é tão forte que se você pegar um vinho novo e colocar dentro de um odre velho, a estrutura do odre, como está antiga, já está deteriorada pelo tempo, a fermentação ela estoura o odre velho. Jesus estava dizendo, não tem como você pegar o velho e colocar no novo, ou colocar o novo no velho. Vai dar problema. Muitos de nós, muitas pessoas, muitas situações acontecem na vida de muita gente, porque elas não entenderam isso ainda. O GPS da vida, o próprio Deus às vezes está direcionando elas, dizendo, você precisa recalcular a rota. Eu estou fazendo um novo recálculo de rota para você. E a pessoa não entende.
Porque a mente dela já está, a mente é preguiçosa, a nossa mente é preguiçosa. Você quer ver um teste? Faça um teste hoje. Talvez quando você voltar para sua casa, mude a rota do caminho que você faz. A sua mente vai dizer, não mexe nisso não, vai pelo mesmo caminho, muda. No seu inconsciente, a sua mente vai dizer, não muda não, permanece. Porque a mente, ela não quer trabalhar para o novo. Por isso que você tem que forçar a mente, tem que oxigenar a mente. Você tem que trabalhar os parâmetros cerebrais para você entender o que é um novo para você. O novo não é a gente carregar uma camiseta, não é vestir uma camiseta com a frase no peito dizendo, viva o novo com Deus. Isso não. Novo não é eu postar uma frase no Instagram, hashtag feliz ano novo, vamos para cima. Isso não é novo. Novo não está ligado ao externo. O novo está ligado ao interno. O novo não está ligado na performance que eu apresento no altar, na vida, não. O novo, ele está mais direcionado quem eu sou aqui dentro para aquilo que eu preciso do lado de fora. E Salomão entendeu isso há mais de 2000 anos atrás. Quando Salomão vem escrevendo que assim como você pensa, assim você será, outras pessoas, mais de 2000 anos depois, pegaram essa frase e criaram cursos. Se você poderia citar nomes aqui, não vou citar por ética porque está gravando, mas um dos maiores oradores dos Estados Unidos, não evangélico, autor de best-sellers na área de neurolinguística, na área comportamental, americano, milionário. Sabe qual é o parâmetro que ele usa para fazer os treinamentos dele? Provérbios. O parâmetro dele é Provérbios. Provérbios tem a chave que Salomão estava dizendo para nós sobre vida nova, nova vida, vida nova, nova vida. Quando Salomão está falando que assim como você pensa, assim você será. E o diabo quer saber como você pensa. Deus quer que você mude o seu pensamento. É tão verdade que as pessoas não sabem o que você pensa porque está aqui. Mas se você falar, aí começa a materializar. Se você vai no Facebook hoje, na aba de status do Facebook, a primeira coisa que está lá, o que você está pensando? Se você vai nas plataformas digitais, tem frases intencionais querendo saber o que está na sua mente. Porque o que está na sua mente vai determinar quem é você. Se você compra um telefone hoje e instala um Instagram hoje, e o algoritmo, que é a linguagem digitalizada para as plataformas, elas querem saber o que está na sua mente. O algoritmo não sabe o que está na sua mente, ela vai te dar sugestões, e a partir da sugestão que ela te dá, a primeira sugestão que você clicar, se você clicar lá em comida, acabou. Daí para frente vai começar a aparecer restaurante para você, carne assada, carne moída. Vai começar a aparecer placa de restaurante. Porque eles não sabem o que está a partir do momento que você executa um comando externo. Então, o mundo está na nossa volta querendo saber o que está na nossa mente. O que a gente quer, para onde, o que está passando dentro da sua mente. E um instituto brasileiro fez um estudo há alguns anos atrás e foi comprovado que 94% dos problemas que nós passamos está no campo da nossa mente. 94% dos problemas que você enfrenta é ruminação, é briga sua com você mesmo. Estão falando mal de mim? O que está pensando? E se eu não for? E isso? Será que é isso mesmo? Há uma crise dentro do ser humano que, se ele não se resolver, ele perde para ele mesmo e não tem nada a ver do lado de fora. Por isso que antes da gente buscar o conhecimento, e é muito bom o conhecimento tem que ser buscado, tem que ser adquirido. O próprio Deus falou isso no Antigo Testamento, quando o povo estava se perdendo. E Deus disse, o meu povo está perecendo. E não é por falta de comida, é por falta de conhecimento. E qual é a diferença do conhecimento para a informação? Os dois são parecidos, mas os dois são diferentes. A informação, o Instagram te dá. A informação, o jornal te dá. A informação, o Jornal Nacional te dá. Mas o conhecimento é a profundidade da informação. O conhecimento é você procurar saber se a informação ela é fake news, qual é a raiz, de onde vem. E hoje, a maior fatia da nossa geração é uma geração que é movida por informação, por achismos.
é uma geração que literalmente é movida pelo empurrão da Maria, vai com as outras, vive na onda do momento, vive no empurrão. Se está todo mundo indo para a direita, eu também vou. Se está todo mundo indo para a esquerda, eu também vou. Se está dando certo aqui, eu vou dar certo, eu vou também, porque vai dar certo. E aqui mora um grande problema, porque você vai perceber que as pessoas, elas entraram no ano novo, mas o novo de Deus ainda não entrou nelas. Elas estão dentro do mês de janeiro, mas ainda estão vivendo o inverno de 2005. Nós estamos no verão, usando um exemplo hipotético aqui de estações, nós estamos no verão, mas a pessoa ainda está usando o casaco de frio na mente dela. Nós estamos já rompendo 2026, mas a mente dela está travada em 2001, nos traumas que viveu, nas percas que ela teve, nas situações vividas e mal resolvidas, nas tretas relacionais, nos problemas com a família. O ano entrou, mas a pessoa não entrou no ano, ela só entrou de ficção. Estamos juntos, feliz 2026, mas aqui dentro não mudou nada ainda. E a maior luta nossa, e Salomão vem falando isso para nós, é para nós ter uma mudança de mente. Porque se eu não mudar a minha mente, eu vou comprar roupa nova, mas a minha mente continua no passado. Eu vou comprar carro novo, minha mente continua no passado. Eu vou mudar de casa, mas a minha mente continua no passado. Eu vou mudar o geográfico, mas a minha mente continua no passado. Mudança de mente é mudança de ambiente. Salomão estava ensinando para nós que primeiro é na mente, depois no ambiente. O ambiente nunca vai ser transformado se você não mudar sua mente. O apóstolo Paulo, ele vem validando isso na carta que ele escreve, na sua segunda carta que ele escreve aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo vem falando sobre a mente de Cristo. Romanos 12, ele vem falando sobre a mente de Cristo. A carta que ele escreve aos Coríntios, ele vem falando sobre aonde está a sua mente. Em Efésios, Paulo fala sobre a armadura do cristão. E dentro da figuração da armadura do cristão, Paulo fala sobre o capacete da salvação, couraça de justiça, sandálias do evangelho. Por que Paulo está dando exemplos dentro de uma armadura? E a primeira parte que Paulo fala é sobre o capacete, porque capacete protege a cabeça, e a cabeça é onde está a mente. A mente está dentro do cérebro. Você é movido pelo seu cérebro. Pode pensar como a mente, mas quem executa é o cérebro. O meu, o seu, o nosso cérebro é uma caixa craniana anatômica com mais ou menos 2 quilos, depende do indivíduo, mas a maioria 2 quilos. E dentro dessa caixa craniana tem um negócio chamado de córtex cerebral. É dividido o cérebro em 2 partes: hemisfério cerebral direito e hemisfério cerebral esquerdo. Dentro do hemisfério cerebral direito e do hemisfério cerebral esquerdo tem uns negocinhos chamados de córtex e de rentrânstes. O que é isso? É ali que começa tudo. É ali, abaixo da nossa testa, do lado externo, e olhando embaixo, olhando por fora, tem um negócio chamado de córtex pré-frontal. Paulo estava falando sobre isso. O apóstolo João vem falando sobre isso. João está falando, olha, as suas decisões começam nos pensamentos. Aqui, se a sua cabeça não estiver bem, seu corpo vai padecer. Se a sua cabeça não estiver bem, você pode ir para a academia. E aí a gente vai ver um problema que a gente está vivendo numa grande fatia da nossa geração. As academias estão cheias de pessoas com os corpos malhados, mas a alma está doente. Nós estamos vivendo uma época que as igrejas estão cheias, mas cheias de pessoas vazias. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão doentes, porque estão tentando curá-las, o câncer, com dipirona. E dipirona não cura câncer. O que cura câncer é quimioterapia. Nós estamos querendo colocar o remédio errado na ferida certa, ou o remédio certo na ferida errada. Nós estamos querendo gerar paliativos para a estrutura de mudança. Nós estamos querendo enganar nós mesmos, sabotar nós mesmos diante da realidade que nós pregamos e que nós vivemos. Nós estamos querendo dizer para nós que vai dar certo quando nem nós acreditamos em nós mesmos. Nós estamos querendo dizer que está tudo bem quando você sabe que não está tudo bem. Por isso que o livro mais vendido hoje
no mundo, no meio cristão e até no meio secular, é um livro chamado de Café com Deus Pai. Mais de milhões desse livro foi vendido, porque as pessoas estão buscando um preenchimento de um vazio existencial que busca, que está ligado à orfandade, à paternidade e a propósito. Orfandade, paternidade e propósito. Orfandade, filhos vivos, filhos vivos filhos vivos de pais vivos e não mortos. Orfandade. Paternidade é descobrir quem você é em Deus, é descobrir quem é você em Deus. E propósito é saber quem é você em Deus e para onde você vai como filho de Deus. Não adianta eu ser resolvido na orfandade, eu entender de paternidade, se eu não tenho propósito de vida. O propósito é que te move. Quando você vai trabalhar amanhã, hoje, amanhã, no seu dia, o que te move? É o salário que você ganha, para pagar as contas, pagar as dificuldades, para resolver os problemas. Está ligado ao teu propósito de vida. Por mais que você não goste, mas está ligado ao propósito. Resolver problema, pagar conta. E uma grande fatia estão vivendo por viver, porque o propósito de vida está ausente. Salomão está dizendo para nós: até quando você vai viver dentro de um negócio chamado vida sem propósito? Até quando você vai viver ligando o GPS e indo para qualquer lugar da vida? Até quando você vai entrar em caminhos que vai te levar a lugar nenhum? Até quando você vai viver uma vida agradando todo mundo e vivendo desagradável o tempo todo? Até quando você vai querer viver uma vida provando para quem não tem que ser provado nada o que Deus já validou em você? Até quando você vai ter que ficar querer provar relatório para gente que não precisa provar relatório para nada? Isso fala de propósito, isso fala de visão de vida, isso fala para onde você está indo. Mais importante em saber para onde você está indo é saber com quem você está indo. Mais importante é saber para onde eu vou, com quem eu vou. E mais importante também é saber para onde você não deve mais voltar. Gente, o passado, ele é um ótimo professor, mas ele é um péssimo administrador. Porque como professor, ele nos ensina muito. Como administrador, ele atrapalha o seu presente. Toda vez que o passado vem para o presente, vira um bololô, vira um ziquezira. Ele bagunça o presente, porque ele não sabe lidar no presente. O passado é lá, o presente é aqui, e o futuro está lá. Pastor, mas eu estou com medo do futuro. Não tenha medo, Deus já está lá. Deus já está guardando o futuro. Só que Deus está dizendo: antes que você chegue no futuro que eu tenho para você, eu preciso saber o que tem no seu coração. O que é que você quer? Pastor, Deus sabe o que eu quero. Deus sabe o que você precisa, mas Deus não sabe o que você quer. Eu te provo na Bíblia. Deus sabe o que você precisa, mas Deus não sabe o que você quer. É diferente o que você precisa do que você quer. Quer ver um exemplo? Vamos na Bíblia. Marcos capítulo 10, versículo 50. Tem um homem chamado Bartimeu. Ele é cego, mendigo, sentado à beira de um caminho. Ele é cego, gente. Jesus manda chamar ele. Quando ele chega diante de Jesus, ele está perto de Jesus. Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? Gente, o homem é cego. O homem é cego, ele só quer ver. A pergunta de Jesus é capciosa. A pergunta de Jesus é intencional para saber do propósito dele. A pergunta de Jesus é saber: será que ele quer mesmo aquilo que ele precisa? Ou não? Eu vou perguntar. Aí Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Aí ele responde: Senhor, eu quero ver. Por que Jesus perguntou aquilo para ele? Porque às vezes nós estamos na igreja, mas o coração não está na igreja. Às vezes nós estamos orando, mas a nossa oração é oração vã, como diz o apóstolo Tiago. Nós estamos orando, mas o que nós queremos é para benefício da carne, não é para o nome do Senhor ser glorificado. Aí Deus está perguntando: o que é que você quer que eu faça? Porque nem sempre aquilo que você precisa para hoje é o que Deus tem para você. Você está preparado para um vento vir sobre a sua vida? Pastor, sai para lá que esse tem. Tá ou não? A gente tem que estar. Hoje a gente está preparando 2026 só para vitória, só para estourar foguete, só para tomar água de coco. Não assuste não, gente. 2026 vai ter vitória, mas vai ter dificuldades. 2026 vai ser um ano de luta, mas vai ser um ano de conquista. Prepare o ambiente, seja bom ou seja ruim, porque servir a Deus quando tudo vai bem, qualquer um serve. Servir a Deus quando a maré está favorável é moleza. Eu quero ver quando a dor chega. Eu quero ver quando a porta fecha. Eu quero ver quando a situação foge do seu controle. É aí que nós vamos provar nossa fé.
Fé em momentos bons não é fé, é excesso de otimismo. Fé é quando você não consegue alterar o que é inalterável. Fé é quando você não consegue ir aonde só Deus te leva. Fé é você enxergar o milagre pelo lado de dentro. E às vezes tem situações na minha vida e na sua vida que Deus permite acontecer, sabe para quê? Para testar o nosso coração. Mais uma vez, vamos de Bíblia. Lembra de Abraão no Antigo Testamento? Abraão, ele está pedindo um filho para Deus. Aí ele faz um altar. Aí daqui a pouco ele pede de novo um filho, faz outro altar. Daqui a pouco ele pede de novo Isaac, faz outro altar. Abraão já está com mais de 70 anos e Deus não deu filho para ele. E ele está fazendo altar. Levanta altar, levanta altar, levanta altar. O dia que Isaac nasceu, Abraão não fez altar, ele fez um churrasco. Está na Bíblia, ele fez um banquete. Enquanto precisava, fazia altar. No dia que não precisou mais, fez churrasco. Aí Deus permitiu uma coisa. Deus falou assim: eu quero saber onde está o coração dele. Aí passa uns dias, Deus fala assim: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, leva no Moriá para mim e sacrifica ele para mim. Deus queria matar Isaac, gente? Não. Deus queria saber aonde que estava o coração de Abraão. Porque dias atrás Abraão levantava altar e pedia para Deus. Agora que recebeu a bênção, sumiu da igreja, sumiu do altar. Agora é churrasco e banquete. Às vezes Deus permite algumas situações na nossa vida para saber se a gente não está fazendo altar quando deveria, não está fazendo churrasco quando deveria levantar altar. Às vezes Deus permite algumas portas fechar na nossa vida para saber se o nosso coração não se perdeu ao longo da caminhada. Às vezes Deus permite algumas situações na nossa vida para a gente provar para nós mesmos diante de Deus se o nosso coração está em Deus, no dinheiro ou nas circunstâncias. Porque ser circunstancial é fácil. Ser cristão circunstancial é fácil. Ser cristão de modinha é muito fácil. Ser cristão quando a onda está levando é muito fácil. Difícil é quando o céu se fecha. Difícil é quando Deus não usa o profeta. Difícil é quando Deus não te responde. Difícil é quando você perde a mãe, perde um pai, perde um filho, perde uma casa, perde o dinheiro, perde uma empresa. Difícil é quando você clama, Deus ouve, mas não responde. E aí, pastor? É aí que vamos provar onde está o nosso coração. É aí que vamos provar onde está a nossa fé. Em 2026, Deus está nos lembrando dentro dessa palavra, dizendo: prepare a tua mente. Porque se você preparar a tua mente, o seu coração vai estar preparado. As suas pernas estarão preparadas. Os teus braços estarão preparados. Se você preparar a sua mente, não tem negativismo que te pega. Não tem pessimista que tire sua paz. Não tem gente azeda que mexe com a tua alma. Não vai ter esse povo canseira para tirar sua paz em 2026. Não vai ter. Mente em paz é caminho aberto. Gente com mente em paz é gente leve. Gente com a mente em paz, com a alma tranquila, é gente resolvida. Repare gente que não é resolvida. Dá uma olhadinha para gente que não é resolvida. Gente que não é resolvida caça briga com todo mundo. Todo mundo odeia todo mundo. Ninguém presta. O diabo, porta fechada. Sangue de Jesus tem poder, gente. A gente precisa saber aonde você vai colocar a tua energia em 2026. Você precisa saber em qual mesa você vai abrir teu coração em 2026. Você precisa saber se a tua mente está preparada para os embates da vida. Pastor, embates é uma coisa, confronto é outro, e exposição é outra coisa. Embate é aquilo que vem quando você não está esperando. E aí, você está preparado para a notícia ruim? Quem é você quando a notícia chegar? Quem é você se amanhã você perdeu o emprego? Quem é você se amanhã chegou a mensagem que alguém morreu na sua família? Os embates da vida prova o nosso equilíbrio emocional diante de nós e diante de Deus. Os embates que nós temos na vida vai nos mostrar se bateu, levou, bateu, tomou, bateu, resolveu. Vai mostrar nossa paz interior. Vai mostrar se a gente precisa resolver tudo na hora, ou responder tudo na hora, ou pode deixar para outro dia. Por isso que você precisa estar, e Salomão está falando isso, com a tua mente resolvida, com a tua mente em paz.
Os embates, eles vêm. Os confrontos te mudam. Se você não for confrontado, você vai ser um eterno bebezão. Se você não for confrontado, você vai ser uma eterna bebê adulta. Se você não for confrontado, você vai ter um monte de puxa-saco do seu lado, batendo no seu ombro e dizendo que você é top, você é demais. Você não precisa disso. Salomão está dizendo, se você tiver a mente no lugar, tiver a mente qualificada, os confrontos faz você olhar para dentro. Os confrontos faz você pensar quem é você. Os confrontos faz você recalcular a rota para saber aonde você precisa chegar. Talvez o seu GPS está desnorteado. O seu GPS está para lá e para cá. Você precisa se posicionar. Muita movimentação, muita euforia sem posicionamento é passatempo. Pode ter euforia, mas tem que ter posicionamento. Para onde você vai? Com quem você vai? Quem é você em 2026? O que Deus está querendo de você? Ah, pastor, o diabo quer tirar minha paz. Vamos entender uma coisa. Você precisa entender que o diabo não trabalha para você desacreditar de Deus. Grava isso. O diabo não trabalha para você desacreditar de Deus. Ele trabalha para você desacreditar quem é você em Deus. Porque se você se perder dentro da orfandade bíblica, a paternidade que você não entende entre você e Deus, você para de acreditar em tudo. Aí você se torna frio. Nada muda, nada altera. Você começa a se viver. Você começa a viver sem propósito. E o tanto de gente que vive sem propósito. Quantas pessoas estão do meu lado e do seu lado vivendo sem propósito? Aí você pergunta, está indo para onde? Meu futuro está na mão de Deus. Que resposta mais sem lógica. É claro que o futuro está nas mãos de Deus. Mas Deus trabalha com princípio, propósito e intencionalidade. Jesus era intencional. Jesus, certa feita, ele vai falar para Pedro, pega um anzol, vai no mar, lança o anzol. Isso aqui chama intencionalidade. Pega o primeiro peixe que subir. Jesus não pegou o peixe, ele mandou Pedro pegar o peixe. Por que ele mandou? Jesus está dizendo, eu quero saber se esse camarada é de ação. Se esse homem, ele vai até o mar. Porque às vezes a gente ouve a palavra no domingo. Deus fala com você. Você sabe que Deus falou contigo no domingo. Na segunda você joga o anzol fora. Na segunda você não quer mais caminhar para o mar. E o pior de tudo, você quer culpar quem não tem nada a ver com seus problemas. Sabe o que é isso? Não se achou dentro. Pessoas mal resolvidas, eles precisam terceirizar a culpa para alguém. Pessoas mal resolvidas, eles precisam jogar a culpa para alguém. E geralmente ou é a fonte mais fraca ou é o lado mais fraco. Sabe, pessoas que ficam culpando todo mundo, é porque não se achou dentro delas ainda em Deus e nem com elas. Nós precisamos entender em 2026, errou, assume a culpa, acertou, agradeça a Deus. O caminho está aberto, passa por ele. O caminho está fechado e Deus não falou nada, então nem pisa nesse caminho. Se Deus mandou você tirar o pé, tira. Se Deus não mandou, fica com o pé no chão. O que a gente não pode é usar o nosso emocionalismo em respostas abertas e dizer que Deus está mandando tudo, quando Deus não está mandando nada. E a Bíblia, ela é clara e explícita e implícita em dizer, não use o nome de Deus em vão. E você vai conversar com pessoas e eles estão dizendo, pastor, Deus mandou fazer isso, quando na verdade Deus não mandou. Eles estão dizendo, pastor, Deus mandou eu tomar essa decisão. Então para que está pedindo ajuda para o pastor? Então para que está pedindo ajuda para alguém, se Deus já mandou você tomar a decisão? O mais correto é, pastor, alguém, conselheiro, você pode me ajudar em oração, porque eu preciso tomar a decisão, eu preciso. E será que Deus está comigo nessa decisão? Porque quando eu falo que Deus mandou eu tomar a decisão, eu estou tirando a culpa minha e jogando na conta de Deus. E estou falando, se der errado foi o Senhor, se der pau foi o Senhor, não foi eu não. É fácil terceirizar o problema quando é nosso e a gente não assume. Só que Deus está nos chamando para 2026, para sermos diferentes no meio dos iguais. Deus está nos chamando para 2026, para sermos ousados no meio da crise. Deus está nos chamando em 2026 para irmos mais longe. A Bíblia fala sobre caminhar 1 milha a mais. Os evangelhos de Cristo vem falando, vem nos ensinando. Exceda a milha, caminhe 1 milha a mais. O que é caminhar 1 milha a mais? Vai mais longe esse ano, onde você não foi o ano passado. Exceda esse ano, faça algo maior, melhor, mas para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Você precisa começar o ano deixando a desculpa de lado, deixando o lenga-lenga de lado. Esse negócio já não convence nem você mais.
mais. Aí Deus está dizendo: levanta como voz de profeta no meio do caos. Levanta olhando para cima e olhando para o autor e consumador da tua fé. Levanta olhando para o alto e dizendo: Senhor, se o Senhor está comigo, eu vou. Se o Senhor está comigo, eu vou. Se o Senhor está comigo, eu vou. Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou. Mas se o Senhor tiver, eu irei. Porque a tua palavra me sustenta, a tua palavra me garante, tua palavra abre porta. Levanta a sua mão direita que eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida. Deus vai te dar revelações novas, discernimentos novos. Deus vai abrir caminhos novos. Deus vai mudar situações para o nome dele ser glorificado. Quem pode dizer amém, diga aleluia. Salomão está dizendo: como que está a sua mente? Sua mente está boa? Primeira coisa que você tem que estar é bem. Pastor, 2026 eu quero dinheiro na conta. Não, esquece. 2026 eu quero um carro novo. E a alma ferida? Dinheiro na conta, mas depressão profunda, porque não consegue resolver os problemas. Os problemas estão te sufocando. E às vezes o problema não está do lado de fora, está do lado interno. É aqui, na mente. Mente em paz, alma tranquila. Sabe, é mudar as pessoas que você está ouvindo. Quem é seu mentor? Quem é as pessoas que você ouve? Ah, pastor, eu estou na igreja, mas eu estou ouvindo fulano. Está te ajudando ou está te atrapalhando? Sabe qual é um grande vazio existencial na nossa atual situação de hoje que nós vivemos? As pessoas não querem compromisso com Deus. Boa parte das pessoas, não estou falando você, estou aplicando o texto de forma aberta, mas boa parte das pessoas, a maioria delas, elas vão para a igreja em situações, por algumas situações, quando perde as verdadeiras por temor e fé, e porque quer ir morar no céu. Mas a maioria delas, que estão ligadas à terra e não ao céu, a maioria das que estão ligadas à terra, só vem para o propósito individual, mas nunca vem para o propósito, ou nunca vão para o propósito divino. Você quer ver? Deixa passar uma luta, aí faz campanha de madrugada, aí faz jejum, aí faz campanha de segunda. A luta passa e esquece. Só levanta altar quando precisa. Quando não precisa, faz banquete. E Deus não quer uma vida com você temporal. Deus quer uma vida com você atemporal, entre tempo e fora de tempo. Eu gosto de uma palavra de Martinho Lutero, o pai da reforma protestante. E Martinho Lutero, ele disse que a palavra de Deus, ela é atemporal. Ela não é antiga e ela não é moderna. Ela é eterna. Ele estava dizendo para nós: a palavra de Deus, ela nunca sai de cena. A palavra de Deus, ela é mais atualizada que o jornal que vai sair amanhã. A palavra de Deus, ela tem as respostas que a humanidade precisa. E vou te falar uma coisa mais forte, não assuste, prepara, porque vai piorar. Quando a Bíblia nos fala em 1 Timóteo e 1 Tessalonicenses sobre os finais dos tempos, a Bíblia fala que no final dos tempos teríamos homens amantes de si mesmos, presunçosos, sem amor para com o próximo. Teríamos homens irreconciliáveis. Sabe o que é irreconciliáveis? É gente de coração duro, é gente que não aceita perdão. E vou falar uma coisa, gente: quem não aceita perdão, se Jesus voltar, eu estou falando é Bíblia, pode ficar, viu? Pode não, fica. Porque perdão é uma promissória que o nosso Cristo nos deu uma aula na cruz do Calvário, no último dia, nos últimos momentos de vida. Jesus está dizendo: Pai, perdoa eles porque não sabem o que estão fazendo. Jesus tinha que falar de redenção, ele está falando de perdão. O que tem de pessoa, olha, sabe uma coisa que eu gosto muito dentro da arca de Noé? Quando Deus fala para Noé, em Gênesis capítulo 7, versículo 1, Deus fala para Noé: entra na arca tu e toda a tua família. Aí entra todo mundo. Aí Gênesis capítulo 6, versículo 12, se não me falha a memória, Deus fala que vai colocar, para Noé colocar um par de cada animal impuro. Aí Gênesis capítulo 7, versículo 14, se não me falha a memória, Deus fala para Noé: agora você vai colocar 7 pares de animais puros. Então aquela ideia do filme de Noé que a gente via que entrava de 2 em 2, aquilo lá não existe. Na verdade entrou 7 pares. Está aí na Bíblia, Gênesis 7. Entrou 7 pares de animais na arca. Agora, mais de 40 dias, esses animais todos juntos dentro da arca.
A arca tem 130 metros de comprimento, 13 de altura, 22 de largura, 3 andares. Agora tem o leão do lado da gazela, tem o pato do lado da galinha, tem o rato do lado do gato. 40 dias, tem alguma passagem na Bíblia que fala que os animais truvaram entre eles? Tem alguma parte na Bíblia que diz que o leão comeu, o tatu comeu a galinha? Não tem, pastor. Por que, pastor, que não tem? Porque isso aqui é a simbologia da igreja, para a unidade do corpo de Cristo. Se nós estamos na arca, e eu não consigo ter paz com meu irmão no ambiente que eu vivo, eu não posso estar na arca. Se eu estou na arca, porque o dilúvio é o destruir da terra. A arca é a salvação de quem acreditou na palavra de Noé. Noé pregou por mais de 100 anos. As pessoas não acreditaram nele. Hoje nós estamos pregando. A gente fala de Jesus. Jesus vai voltar. Converta-se, arrependa. Muita gente não dá crédito. Não você, mas muita gente não dá crédito. O dia que Jesus voltar, quando a trombeta tocar, escreve. Porque nós não estaremos aqui, essa porta vai estar fechada. Vai ter gente batendo na porta aqui dizendo: pastor, não tem culto hoje não. Não vai ter, a gente não vai estar aqui. Mas ele sabia que um dia a gente pregou que Jesus ia voltar, que nós iríamos subir com Jesus, mas ele não quis acreditar. Agora eu vou perguntar, mas não responda. Quem é você dentro da arca? O leão dominado ou o leão inflamado? Ah, pastor, eu não vou com a cara dele não. Então você não bota na arca. O santo meu não bate com o dele. Que santo? O santo que a gente carrega é o Santo Espírito de Deus. O Santo Espírito de Deus diz que não pode ter confusão, nem briga, nem desavença. Ah, pastor, mas eu não concordo. Então não é a minha palavra. Meu irmão, quando você aceita Jesus, 2 coisas acontecem. A primeira, você morre por mundo. A segunda, você não manda mais na sua vida. Quem manda é Deus. A partir do momento que você aceita Jesus, o manual de vida seu não é o que você pensa da vida, da novela favorita, não. Seu manual de vida se torna a Bíblia Sagrada. Se você vive mediante a Bíblia Sagrada em 2026, portas vão abrir, o nome do Senhor vai ser glorificado, coisas vão acontecer. Se você está na arca e não tem comunhão com seu irmão, abra a janela e cai fora da arca. Mas se você está na arca, meu irmão, você precisa resolver em 2026. Daqui a pouco essa arca para, as coisas começam a acontecer e o nome do Senhor será glorificado na minha vida e na sua vida. Dá um tapinha quem está do seu lado e diga para ele assim, ó: eu quero ter paz contigo. Diga para ela, diga para ele: eu quero ter paz contigo. Quero ter paz contigo. Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e dominadores. Sabe o que é isso? Principados, classes malignas de espíritos satânicos. São entidades que trabalham dentro de uma... Isso aqui é tão forte, falando aqui, veio quente um negócio aqui, ó. Até o mundo, o reino mais organizado que existe, o reino de Deus. O reino desorganizado, mas ainda tenta se organizar, o reino das trevas. Porque o reino das trevas eles têm uma hierarquia de principados, potestades, espíritos malignos, até do mundo espiritual maligno, tem hierarquias para tentar uma organização, por mais desorganizado que sejam. Por que nós não podemos ser organizados mediante a Bíblia Sagrada de Deus? Nós precisamos ser organizados. Então Salomão está dizendo para nós: você precisa mudar a sua mente. Se você não mudar a sua mente, 2026 vai ser mais um ano na sua vida. Aí quando chegar lá no mês de novembro, você vai correr o risco de falar: poxa, o ano passou tão rápido, eu não fiz nada. Não é que o ano passou rápido, foi porque faltou orientação, faltou confronto, faltou direcionamento, clareamento, faltou para onde que você está indo. Será que para onde você está indo é aonde Deus quer que você vá, ou é você que está indo por conta própria? Para onde você está querendo ir? Você está querendo ir porque a onda do momento está todo mundo indo, ou você está indo porque Deus falou contigo? A gente tem que ser como Josué. Teve uma época que estava tendo uma briga, uma rixa, uns querendo ir para cá, outros querendo ir para lá. Josué teve um discernimento de Deus. Josué pegou a família dele e falou assim: ó, fica aqui atrás de mim, vem para cá, minha família, fica aqui. Josué, eu imagino, dando um tapa na mesa e está dizendo: ó, vocês aí vão para onde vocês quiserem, porém eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor.
Josué está dizendo, eu não vou andar conforme vocês estão andando, não. Eu não vou para onde vocês estão indo, não. Eu vou para onde Deus me direciona. Pode ser que 2025, muita coisa não aconteceu na sua vida, porque você quis ir atrás de gente que não era para ir. E Deus está dizendo, para de fugir do que eu tenho para você. Para de fugir da realidade que eu tenho para você. Deus está querendo mudar a sua vida. Se a chama está queimando no seu coração, meu irmão, deixa Deus te usar em 2026. Se a chama está queimando no seu coração, deixa Deus falar contigo. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Muda a sua oração. A sua oração não pode ser, seja feita a minha vontade, não. É seja feita a tua vontade. Mesmo que doa, mas seja, se é a tua vontade, eis-me aqui. Mesmo que está difícil, é a tua vontade, eis-me aqui. Senão vai ficar lutando com Deus 2010, 2011, 2015, 2020, 2025. Vai falar que o culpado é todo mundo, menos você. Aí Deus está dizendo, para um pouquinho, puxa o freio de mão, olha para cima, porque eu vou te dar orientação, eu vou recalcular sua rota, e o meu nome será glorificado. Oh Espírito Santo de Deus. 2026, então, Salomão está falando para nós, cuida da sua mente. Para de buscar aceitação, para de se frustrar com coisas que não aconteceu, porque a frustração é a expectativa não atendida. Tem muita gente que está com a frustração interna, e essa frustração é revelada em poucos minutos de conversa. Quando você começa a entender um pouco de gente, um pouco de temperamento, um pouco de personalidade, você começa a saber quem é a pessoa. Não saber quem é ela na essência, mas saber para onde ela está indo. Aí você começa a conversar com a pessoa, aí você vê que ela é aquela que quer estar por cima, sempre ali, ó, dominando tudo. É o jeitão dela, dominante. Aí você vai conversar com a outra, você percebe que ela é analítica, gosta de dados. Você fala, vamos fazer um churrasco? Vamos, quanto que vai dar? Ela é de dados, ela é de números. Não é que ela é chata, não. É o jeito dela, é o temperamento dela, é a personalidade dela. Aí tem aquele que já é paciente. Você fala, rapaz, vai explodir a bomba atômica. Ele fala, amanhã a gente ora por isso. Vamos ver amanhã. Ele está tranquilo, é o jeito dele. Por isso que muitas mulheres casam com homens pacientes e sofrem. Porque a mulher está no 200 por hora, o marido está 40. A mulher já está lá na quinta-feira, o cara está na segunda ainda. Eu estou falando a verdade. Aí a mulher está falando, eu vou separar porque eu não aguento. Você é muito... É a personalidade dele. Mas quando, pastor? Mas isso desenvolveu agora. Não, desenvolveu quando você namorava. É porque você estava com o olhinho tão apaixonado que você não percebia isso. Você não percebia. Agora que você casou, então, pastor, o que eu tenho que fazer? Agora é adaptação. Então até nisso é importante, porque senão o ano não flui. Aí tem aquele ou aquela que já é extrovertido, faz piada de tudo, está rindo de tudo. O céu está azul, o céu está rosa, está rindo. Está rindo para as paredes. E a mulher já não gosta, o homem já não gosta. Pastor, ele é chato, fica rindo de tudo. É o jeito dele, é o jeito dela. O namoro é para isso. Por isso que você tem que planejar até o ano que vai entrar, o projeto que você vai entrar, para não entrar em projeto errado. Está conversando com uma pessoa, você está tentando resolver um problema, mas aí tem umas que são fleumáticas, umas são coléricas, outras são mais sanguíneas. Não, pastor, vamos resolver na porrada. Calma, varão, isso aí, o sanguíneo você quer resolver na pancada. Melancólico é aquele que se você fala com ele, se você não explicar para ele certinho, ele volta para casa chorando. Nossa, o pastor falou um negócio para mim, eu tenho certeza que ele quis. Não. Aí ele não busca informação para saber. Então, a gente precisa começar a entender. Talvez você que está aqui, que vai trabalhar esse ano na frente na liderança, trabalhar com gente, você precisa entender de gente, não é só oração. É saber quem que você vai colocar no seu grupo. Você vai colocar um paciente no seu grupo, que é um grupo de Fórmula 1. Você acha que Fórmula 1 vai contratar um paciente para ficar buscando relatório? Nunca. Você quer resultado rápido. Pastor, é aí que entra a mente. É aí que entra o propósito nosso, para onde nós estamos indo. É aí que entra o mentor na sua vida. Eu costumo dizer que tem 3 tipos de pastores: o pastor espiritual, o administrador e o empreendedor. Aí você leva um problema para ele, para o líder, para o mentor, e o espiritual, ele só é espiritual. Então você fala assim, pastor, eu tenho que pagar a luz do irmão ali, está faltando $10. Ele é espiritual, o que ele vai fazer? Não, nós vamos orar e Deus vai mandar a vitória. É $10, gente.
Não, nós vamos orar, Deus vai dar a vitória. Ele é espiritual. O empreendedor está falando para ele assim: pastor, o irmão está com a luz atrasada, falta $10. O empreendedor, quanto? $10? Tá bom, mas essa luz dele é só essa vez. Ele quer saber de dados, ele quer saber sobre a gestão, ele quer saber de um pouco daquilo. E o administrador é aquele que pergunta: está faltando $10? Uai, o que ele está fazendo o dinheiro dele? Uai, ele está ganhando quanto? Mas por que ele não tem $10 para completar o talão de luz dele? Agora, quando você tem um líder, um mentor, um patrão, uma pessoa, que são os 3 em 1, meu irmão, levanta a mão para o céu e dá glória. Porque ele pensa no espiritual, ele pensa na gestão, ele pensa no empreendedorismo. Ele está orando para a igreja crescer, mas ele está preocupado com a quantidade de banco e está preocupado com o comportamento das pessoas. Sabe? Quando a gente começa a entender sobre parâmetros de gente que está à nossa volta, a gente sofre menos. A gente começa a cobrar menos de quem tem resultado. A pior coisa que tem é você cobrar de quem não vai dar resultado. A pior coisa que tem, minha mãe já dizia: meu filho, é impossível tirar leite de pedra, não vai sair. Então, a gente precisa parar de sofrer, menos. Tem que parar de sofrer menos. É colocar expectativa demais de onde não vai vir. Isso fala de quê? Mente. Salomão está falando da mente, a sua mente. Se a sua mente estiver boa, você sabe. Se a sua mente estiver boa, você vai estar bem. Se a sua mente estiver boa, seus filhos estarão bem. Seu marido vai estar bem. Sua mulher vai estar bem. Então você precisa começar a entender sobre isso. Senão você vai viver o ano de 2025, 26, igual 2025. Brigando, se culpando. E não é isso que Deus tem para mim e para você não. Sabe, gente? A gente precisa começar a nivelar, equilibrar as coisas. Quem sabe esse dia de hoje, nesse projetando, Deus está falando ao teu coração: tire um tempo para você preparar. Resolva os problemas sem atacar as pessoas. Muitos de nós estamos, quando eu falo nós, não nós aqui, mas senso comum de gente, tem pessoas que eles não resolvem os problemas sem atacar a pessoa. Às vezes eu estou tentando resolver um problema do cordão do contrabaixo do evangelista Diego, e ao invés de eu focar no cordão do contrabaixo do evangelista do Diego, eu começo a atacar o Diego e vou falar: o Diego não está vendo que essa corda está arrebentada? Sabe que o Diego, eu vou falando o nome e colocando o Diego no problema que ele não tem nada a ver. E quando a gente não vigia, a gente está culpando pessoas à nossa volta, quando na verdade o problema não é gente, o problema é a situação. Mas quando você começa a abrir a sua mente, a sua visão macro, nós precisamos ter uma visão macro do que Deus tem para a nossa vida. Precisamos tirar a lente míope de 2025 e falar: Senhor, amplie a minha visão. Não é os meus olhos, é a minha visão. E eu te provo na Bíblia. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 6, versículo de 22, não me falha a memória. Jesus disse assim: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será pleno de luz. Por que Jesus disse isso? Jesus está dizendo isso porque o sentido do corpo mais próximo do processo mental é a visão. Tudo que você vê leva 2 milésimos de segundo para chegar na tua mente. Jesus está dizendo: se o que você vê chega na sua mente e você não entende, cria uma confusão dentro de você. Jesus está dizendo: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será pleno de luz. Está falando de entendimento. Está falando que Paulo está falando do capacete da salvação. Por que Paulo fala do capacete da salvação? Já parou para pensar isso? Isso aqui já é aula de teologia. Quando Paulo fala sobre a armadura de Deus. Porque salvação vem da nossa psique. Psique é a sede das nossas emoções. Você ama porque é através da sua psique. Você tem sentimento pelo cachorro, pelo gato, pelo filho. É na sede das suas emoções. Você pensa porque está aqui. Agora, quando você não tem controle daqui, tudo daqui para baixo se perde, se torna vulnerável, se torna inviável, se torna perdido. Paulo está falando: salvação não é mão, salvação não é externo, salvação é mente, salvação é entendimento. Olha como que as coisas são ligadas uma coisa na outra. Por que não pode batizar criança? Porque criança não tem entendimento. Entendimento vem a partir, segundo a ciência, a partir dos seus 12 ou 13 anos. Vem antes, a gente sabe. Mas a consciência mesmo, ela vem a partir de 12 ou 13 anos. Quando a pessoa começa a entrar no estado de sair da adolescência para entrar no lado de juventude. Onde começa a vir a puberdade. Onde começa a vir as vontades, os desejos. Onde a testosterona começa a vir na flor da pele. Onde os sonhos, fracassos, tudo vem a partir dessa idade até os 25 anos de idade.
Porque adulto, considerado adulto segundo a neurociência, é a partir dos 25 anos de idade. Até lá é um jovem aprendiz, um eterno aprendiz. Mas até lá estamos aprendendo. Então, essa fase ela é crucial para as nossas decisões. Com quem eu vou namorar, com quem eu vou casar, com onde eu vou estudar, para onde eu vou morar. Eu vou ficar na casa do meu pai, ou vou sair da casa do meu pai. Para onde eu vou, para onde eu não vou. O centro das decisões está entre os nossos 11 até os nossos 25 anos de idade, que é o estado de adulto. Por que não batiza criança? Porque não tem entendimento. Salvação é entendimento. Romanos capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Eu só entendo a palavra de Deus se eu ouço. Se eu ouço, eu entendo. Paulo vem falando, o apóstolo Paulo fala sobre isso nas suas cartas, eu não lembro agora, não vou nem citar para não errar, mas ele vem dizendo sobre a questão de você saber o que você quer da sua vida. É tão importante sobre isso, porque dos 206 ossos que você tem no corpo, a maioria do corpo humano vai ter seus 206 ossos no corpo humano. O menor osso está no ouvido, chamado de bigorna, tem 2 milímetros de espessura. Então quando eu falo aqui, você não ouve com o ouvido, você ouve com a mente. Entra pelo seu ouvido, a mente entende, o cérebro decodifica, aí vem sua reação. Por isso que pregar o evangelho não é com microfone, é com a vida. Porque a pessoa vai ver, a pessoa vai ouvir, o Espírito Santo vai convencer ela. Ninguém convence ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só convence quando a semente é lançada. E a semente só é lançada quando tem entendimento. Você nunca vai entrar num avião sem saber para onde esse avião vai. Você tem que ter um entendimento para onde esse avião vai. Você nunca vai entrar numa rua sem saber onde essa rua vai dar. Você tem que ter um entendimento onde essa rua vai dar. Então, a salvação está ligada no entendimento. Se eu ouço e eu entendo, eu absorvo. Se eu ouço e eu não entendo, eu não absorvo. Por isso que eu preciso entender e absorver a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não é dificuldade. A palavra de Deus, ela é vida, ela é luz. A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus, ela é água. A palavra de Deus é escudo, ela é proteção. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus é que te mantém em pé. Se o seu manual de vida em 2026 for um livro de autoajuda, você vai ficar 4 dias bem, depois volta a sua baixa emocional. Se o seu livro de entendimento em 2026 for livros que vai te ajudar, o seu humor, o seu emocional, você está com data de vencimento no seu projeto. Mas se o seu livro de autoajuda, ou ajuda do alto, melhor, ajuda do alto, for a Bíblia, você vai viver um ano inteiro guardado, protegido na palavra daquele que nunca desfalece sobre a tua casa e sobre a tua família. Se você crê, diga amém. E para finalizar, para ensinar uma coisa para todos nós aqui: oração e leitura. Grava isso aqui, oração e leitura. Oração e leitura. Oração e leitura. Oração e leitura. O que tem um a ver com o outro? Oração te dá intimidade, leitura te dá conhecimento. Não adianta você orar pedindo conhecimento, não tem como. Deus só destrava o conhecimento daquilo que está dentro do seu cérebro. Como é que Deus vai destravar um conhecimento que não entrou na sua cabeça? Oração é intimidade. Bíblia, conhecimento para essa intimidade fortalecer na sua vida. Tem muita gente orando certo com motivação errada. Tem muita gente fazendo a coisa certa, mas com motivação errada. Então, eu lembro quando eu comecei a pregar, há mais de 20 anos atrás, eu ia para o monte. Eu abria a Bíblia, eu colocava a Bíblia na cabeça e falava assim: Senhor, me dá entendimento, abre a minha mente, Jesus. Eu fazia isso. Um dia um pastor no monte falou assim: você está doido? O que você está fazendo? Eu quero conhecimento. Você vai ler Bíblia. Você tem que ler Bíblia. Vai fazer estudo, vai para teologia, vai ler livros. Aquele dia despertou, eu falei: rapaz, é isso mesmo. E aí quando eu comecei a envolver, aí você começa a pedir para Deus, porque Deus é Pai, soberano. Aí você começa a pedir para Deus: Deus, me dá o dom de ciências teológicas, que é a revelação do texto, daquilo que você já leu, você não percebeu. Aí vem alguém, fala o texto que você já leu e arranca a profundidade daquilo, você fala: puxa vida, como é que eu nunca vi isso aí na Bíblia? Ciências teológicas. Começa a pedir para Deus: me dá o dom do discernimento da tua palavra.
Me dá o dom, Senhor, para mim entender o que está nas suas escrituras. Sabe, gente, vai chegar o tempo aqui no sul da Flórida, e eu falo isso sem sombra de dúvida de errar, que as pessoas elas vão atrás. Não é de quem tem palavra de autoajuda ou palavra de efeito. Eles vão atrás de quem carrega a palavra de vida, da verdade, de transformação. Vai chegar uma época que as mentorias, que os gabinetes que nós iremos fazer aqui, não vai ser, pastor, me dá um conselho, não. Vai ser, pastor, fala da Bíblia para mim, ora comigo, porque eu preciso da presença do Espírito Santo. Sabe, gente, uma igreja ela é movida por oração, leitura e Espírito Santo. Você precisa pedir para o Espírito Santo te enxacoalhar. Ontem eu falava com o evangelista Levi. Eu falei, evangelista Levi, quem nasceu no fogo não contenta com fumaça, meu irmão. Eu nasci no fogo e nós somos do fogo, irmão. Você não pode abrir mão disso, então daqui a pouco a frieza te pega. Você está normal, você vai estar mais um no meio da multidão. Pede para o Espírito Santo, incendeia a minha alma, incendeia a minha... canela de fogo, não, vai ser corpo de fogo. Canela, perna, cabeça, braço, tronco, tudo de fogo. Para quê, pastor? Você vai andar na rua, onde você andar, a presença de Deus vai incomodar pessoas. Aonde você passar vai gerar cura. Aonde você entrar, o Espírito Santo vai falar assim, entra, sai, entra. E a presença do Eterno. Gente, a minha oração de manhã, estamos orando, hein? Todo dia, 6:30 da manhã, ao vivo. Alguns aqui estão orando comigo lá, todo dia, 6:30 da manhã, no Instagram. Antes de eu entrar no Instagram, Jesus, Espírito Santo, me dá uma palavra para quem vai me assistir no Instagram. Porque a palavra não é minha e não pode ser palavrinha para mexer com o ego. Transforma, cura, liberta, transforma. Porque se eu não for movido pelo Espírito Santo, eu serei movido por minha vaidade, e a vaidade me destrói. Mas o Espírito Santo nos constrói, nos leva. Papai está falando, vai comigo, vem comigo, eu vou te dar direção, eu vou abrir caminhos, eu vou abrir portas. Mas 2026, fica de pé comigo, será o nosso ano, será o ano da abundância, será o ano da abastança, será o ano da mente aberta, será o ano das, oh glória, das coisas boas do Eterno. Você pode fechar os teus olhos, eu quero orar com você. Fecha os teus olhos e cante. Fecha os teus olhos.